Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho da parte de telescópios, como que a gente investiga outros planetas, outros corpos celestes. Então, o capítulo 19 é para falar das investigações das propriedades de outros planetas. A gente vai falar um pouquinho do telescópio, o que ele tem a ver com luz, e por isso a gente vai falar um pouquinho das propriedades da luz, fenômenos ópticos, características dos telescópios, os tipos, e como que a técnica que o telescópio aplica associada para poder saber as características e composição, né, desses outros planetas. Então, basicamente, telescópios são instrumentos utilizados, né, na observação do universo. E são instrumentos de maior precisão. Então, ela é, na verdade, um instrumento básico de todo o astrônomo, que vai utilizar ele para se estudar aquele corpo celeste que ele quer ver, planeta, estrela, nebulosa. Normalmente você coloca esses telescópios, pode mandar como sondas espaciais ou satélites artificiais, e com isso eles vão como sondas, né, para poder investigar os corpos celestes, como eu falei, galáxias, planetas, cometas, todos eles que estiverem lá no universo. Mas para isso, para realizar essa observação, é necessário que o objeto estudado ele tem que emitir ou refletir luz. E aí, de forma que essa luz chegue até esse instrumento de análise. Cada telescópio vai conseguir capturar um tipo de luz. A gente tem vários tipos de luz que são possuem comprimentos de onda diferentes, e por isso, por ter comprimentos de onda diferentes, é necessário que os telescópios sejam também diferentes. Normalmente eles se localizam em observatórios, que são pontos bem específicos da Terra, como desertos. E esses observatórios geralmente têm que ser longe do centro da cidade. E a gente também tem aqueles que são colocados, como eu falei, nas sondas espaciais e que ficam em órbita da Terra, como o telescópio Hubble. E aí, agora a gente sabe que é necessário, para que haja essa observação, que haja emissão e reflexão da luz pelos corpos celestes. Não havendo essa reflexão, não há como ter a observação pelos telescópios. Então, a relação do telescópio com a luz é justamente isso que eu acabei de falar. Ele é um instrumento principal do astrônomo, que vai requerer a presença da luz, né, dessa reflexão da luz, para que você consiga estudar esses corpos que estão lá no universo. E por isso a gente vai ter que saber um pouquinho dos fenômenos ópticos. O telescópio é formado por combinação de lentes e espelhos, vai depender do tipo. Normalmente, como eu falei, vai depender da luz. Aqui, se o objeto emite luz, ele consegue captar e transformar isso em imagem, né? E se ele não emite luz, fica difícil, né? Ou, dependendo do tipo, fica mais difícil ainda captar a imagem e as informações de lá do universo. Então, você vai ter lentes, aqui tem uma ocular e tem a objetiva, que normalmente fica aqui na frente, que vai captar essas imagens e transformar na placa de projetar o que vai ser visto lá no universo. Então, como eu falei, é o instrumento principal do astrônomo e pode ser formado por combinação de lentes, né? Ou de espelhos, ou os dois juntos e misturados. Por isso que cada tipo de telescópio vai ter um nome diferente. E vai depender dos conhecimentos sobre os fenômenos ópticos, que nada mais é que fenômenos relacionados à luz. Então, porque a gente falou da luz, a gente vai ter que pensar numa propriedade dela, que é a propagação retilínea da luz. A propagação retilínea da luz, ela vai te dizer, basicamente, uma coisa, resumidamente, que a luz se propaga de forma retilínea, ou seja, retamente. Se ela pegar um meio transparente, sem obstáculo, a luz se propaga em linha reta, assim como a figura do carinha abaixo. Se ele não tem nenhum obstáculo, vai retão. E aí você consegue visualizar. Dito isso, a luz vai incidir, ou seja, vai bater em uma superfície. E quando ela bate em uma superfície, ela pode se comportar de três formas. E essas três formas é responsável por fenômenos ópticos, que a gente vai ver no próximo slide. Mas basicamente a gente tem 4 fenômenos ópticos, que é a refração e a difração que estão juntas, e a absorção. Então,
falando um pouquinho dos fenômenos ópticos, a reflexão da luz, né? A reflexão da luz é o primeiro fenômeno óptico que a gente vai ver, é quando um feixe de luz vai incidir sobre a superfície, ou seja, vem a luz, bate numa superfície qualquer e ela não atravessa, ela bate e volta. Então, a gente vai ver que ela retorna ao meio que ela se propagou. Então, ela bateu no meio 1, ela bate e volta. E se a superfície for plana, a luz reflete de forma plana. E o ângulo de que ela bate vai ser o mesmo que ela vai sair. Se ela bate de forma desigual, a superfície é desigual, a reflexão ela não vai ser certinha, ela vai ser irregular. Os raios vão ficar todos saindo de qualquer direção, não vai ter uma direção específica. A refração já vai ser a mudança do meio. Quando a gente bota podem fazer isso, pega um lápis, um copo de água, quando você bota o lápis dentro desse copo de água, você vai ver como se ele tivesse deformado. Na verdade, isso é a refração da luz. Parece que ele está torto. Por quê? O lápis, ele está no ar, quando ele vai para a água é mais pesada, ele sofre uma refração, ou seja, quando ele muda o meio de propagação, ele altera a velocidade e sem alteração na imagem. Então, a refração é a mudança de um meio de propagação, por exemplo, do ar para a água, que causa alteração de velocidade. E a refração da luz também, a gente tem nela um outro fenômeno chamado de dispersão luminosa, que é a decomposição do feixe da luz branca em outras cores do espectro visível. É como o fenômeno da arco-íris, que a luz do sol bate nas gotas de ar atmosférico e emite aquelas várias cores do arco-íris, que são as cores do espectro visível. E a absorção da luz, que é a capacidade de um material em absorver a luz e converter em outra forma de energia. Basicamente, a absorção da luz, o que vai acontecer? Quando o material absorve a luz, ele vai converter em outra forma de energia, como, por exemplo, energia térmica. Materiais escuros, por exemplo, você botou uma camisa escura, preta, vai absorver o preto é uma cor que vai absorver quase todas as cores, então vai absorver bastante calor. Já a roupa branca não absorve nada, reflete o calor do sol, então não vai absorver calor. Aí a gente vai ter, dependendo do material, cada um absorve a luz e pode convertê-la em outra forma de energia. Então, as cores dos objetos têm a ver basicamente com reflexão e absorção. E a parte de dispersão da luz a gente vai ver mais em algumas técnicas. Então, se a gente for ver aqui, reflexão. A luz que incide, bate no meio, a gente tem um meio aqui, bateu e voltou, né? Aqui, a gente vai ter a absorção. Bateu, dependendo do comprimento de onda, vai absorver ou pode refletir, vai depender do material. Então, ela passa de um meio para o outro e fica. Então, bateu e voltou, bate e fica. E na verdade, a refração, que é a mudança de um meio para outro com alterações de comprimento. Aqui é o fenômeno da difração que eu falei, dispersão luminosa, que é quando a luz branca ele bate em um prisma, que é esse trequinho aqui triangular, e ou uma gotículas de água também, né? E a luz refratada é decomposta em outras cores, que é a decomposição desse feixe de luz em outros feixes coloridos, como o arco-íris. Então, tem todas essas cores aqui. Então, falei das três, né? Reflexão da luz, bate e sai do meio, absorção, bate e fica, e a refração, mudança de um meio de propagação. Você sai de um ar e consegue atravessar, mas não é absorvido, ele só atravessa. E a parte de dispersão luminosa, que é do prisma. Então, como a gente vai falar de lente e espelho, basicamente lente nos telescópios, como é que esses fenômenos ópticos vão acontecer? Na imagem da apostila de vocês, tem essa mesma imagem. Os feixes incidentes são os feixes que chegam até o meio de dispersão. O meio de dispersão aqui que a gente está estudando é a placa de vidro. Então, vem um feixe de luz, peguei uma lanterna, iluminei aqui. O que ele pode fazer? Ele pode ter três comportamentos. Como eu falei, a gente tem reflexão, absorção e refração. Então, o feixe ele vai fazer três comportamentos. Ele bate, ele pode
ser refletido, ou seja, não vai passar para o outro meio. Ele pode ser absorvido, ou seja, ele fica no meio, ou ele pode ser refratado, passando para outro meio, mas mudando a velocidade de dispersão. Então, ele pode ser refletido, absorvido, ele fica retido, ou passar para o outro meio, ficando, no caso, mudando de um meio para o outro. Então, ele é absorvido pelo novo meio se ele for sofrer absorção. Vai depender do material também. Então, basicamente é isso. Por que eu estou falando isso? Porque a luz, ela vai ter esse comportamento. E é necessário que a luz bata no telescópio que é formado por lentes para que ocorra a formação da imagem que a gente vai captar lá dos corpos celestes do universo. Então, características dos telescópios. É importante falar que a abertura da lente, o diâmetro da lente é a mesma coisa do diâmetro, e é a principal característica da formação do telescópio. Quanto maior a abertura, maior a quantidade de luz que vai entrar nesse instrumento, e a isso vai mexer na qualidade da imagem. Tem telescópios com maior de 70 nanômetros, ou seja, são telescópios bons, e radiotelescópios que captam maiores tamanhos ainda. Por que a gente não consegue tirar foto do celular? Porque a objetiva da lente do nosso celular ou outros aparelhos eletrônicos, essa abertura de lente é bem pequena, então não consegue captar as imagens com perfeição de imagem. Já essas objetivas aqui da lente, você consegue captar a luz, quanto maior, melhor quanto maior a abertura, melhor a qualidade de imagem. E dito isso, a gente só consegue escolher um telescópio. E é importante frisar outra coisa, que dependendo do período da observação, você pode escolher um telescópio melhor. Então, para conseguir as melhores imagens, você tem que escolher o telescópio com a maior abertura possível. E como eu falei, se for durante a noite a gente tem pouca iluminação. Quanto maior a abertura, então, vai ser melhor a imagem gerada. É importante dizer que alguns telescópios são muito pesados e por conta das lentes. Quanto mais pesado, mais é difícil de carregar e mais frágil vai ser a lente. Então, também vai depender também do local que você vai querer colocar, né? E a característica do local. Tipos de telescópio. A gente tem basicamente 3. Telescópio refrator, telescópio refletor e telescópio catadiostrópico. O telescópio refrator, resumidamente, ele é formado por lentes. Ele tem um tubo longo, fino, com uma lente objetiva e uma lente ocular. A objetiva é que foca, pega a imagem e foca. E a lente ocular é que trabalha para formar a imagem. Eles são bem grandes, mas são bem protegidos de poeira, então eles precisam de pouca manutenção. Eles são basicões e eles ajudam a observar, por exemplo, locais que, por eles terem pequena abertura, eles têm que observar locais mais próximos da gente. No caso, a Lua e os planetas mais próximos. Por quê? A abertura da lente deles são pequenas. E eles também têm um grande problema, porque as lentes podem ser feitas com algumas falhas, eles têm muitas aberrações esféricas e cromáticas, que são defeitos de imagem. Esférica na forma da superfície e cromática no efeito da dispersão das cores, né? Então, isso pode afetar um pouquinho a imagem. Se eu quero um telescópio melhor, eu posso usar o refletor, que no lugar da lente objetiva eu vou usar um espelho côncavo, que vai melhorar esse problema das aberrações. E aí você foca esse espelho, né, e vai gerar essa imagem, foca melhor e vai gerar uma imagem de melhor qualidade. Ele tem melhor custo-benefício, ele tem uma boa qualidade óptica, como eu falei, ele corrige as aberrações, ele é bem estável em relação à formação de imagens, bem portátil, mas a parte de manutenção deles requer cuidados, porque o alinhamento dos espelhos ele tem que ser feito sempre, né, de forma constante, para que fique bem calibrado para gerar imagens perfeitas. Já o telescópio catadiotrópico, ele é formado por 2, tudo junto e misturado, lentes e espelhos. E aí você vai ter o maior grau de correção dessas aberrações e um campo de visão bem limpo e nítido. Ele é um pouquinho menor que o refletor, então ele é mais prático, ou seja,
Ele é mais fácil de ser transportado, e só que ele peca em relação à nitidez, em relação ao refletor. Então, você vai depender do local. Se eu quero um local com pouca poeira, eu posso usar o refletor, mesmo ele sendo menos portátil, mas ele tem uma nitidez melhor. Se eu quero um local que eu não tenha como conseguir carregar e preciso de uma portabilidade maior, esse último seria a melhor opção. E ele é mais caro e requer bastante cuidado com a manutenção. Vai depender também dos custos que você tenha, que você queira investir. Então, refratores são formados por lentes, ele é bem longo, como eu falei, e ele serve para pegar corpos que estejam mais próximos da gente. Refletores a gente tem o newtoniano e o Cassegrain, e ele é formado por espelhos. Aqui a gente tem os espelhos aqui. Aqui são as lentes redondinhas, aqui são os espelhos. E o catadiostrópico, que a gente tem os espelhos e as lentes, e eles normalmente são mais portáteis do que os outros demais. Mas eles basicamente têm o mesmo aspecto e eles captam da mesma forma. E falando da espectroscopia, para fechar, é uma técnica que vai coletar informação dos corpos celestes, porque ela trabalha com a decomposição da luz que é coletada e transforma essa luz em frequências, que são os comprimentos de onda. E como que eu vejo essa luz em comprimento de onda? Lembrando que a luz é uma radiação eletromagnética que tem frequência e comprimento de onda, e isso é captado em um aparelho chamado espectroscópio, que vai te dar como resposta o espectro, que é vários pontinhos coloridos, listas coloridas, que é a decomposição da luz de qualquer objeto, que vira comprimento de onda. Então, é traduzindo aquele objeto em comprimento de onda que vira uma corzinha diferente. E o telescópio, ele trabalha com esse espectro de luz, né? E quando a gente aponta o telescópio para um corpo celeste, ele verifica e ele te dá o espectro de luz. E você consegue saber a composição e as propriedades desse corpo celeste. Então, cada telescópio ele vai ser destinado para trabalhar com uma radiação, que é a forma como que é trabalhada a radiação de cada luz. Você pode ter telescópio que pega raio gama, raio X, ultravioleta. O telescópio óptico, que é o mais tradicional, que pega a luz visível, né? E você pode pegar até ondas de rádio, que é o chamado radiotelescópio. Então, basicamente aqui, ó, o que já foi feito com o espectroscópio, junto com o telescópio, essas coisas meio loucas aqui. Esse aqui, ó, é um espectro, ou seja, várias cores, e você viu a composição do Sol, que é formado basicamente por oxigênio e outros gases, mas basicamente oxigênio. Ah, é uma viagem? É, mas quem entende, estuda, sabe interpretar essas linhas de emissão, que são os espectros que eu falei da luz, que tem em cada objeto tem esse espectro. Se a gente for fazer na gente, a gente vai ter um espectro diferente desse aqui. Então, falando um pouquinho, esse cara aqui, ó, estudou medir as linhas escuras do espectro solar. 45 anos depois, ele notou que as linhas coincidem com a emissão dos elementos aquecidos. A descoberta nos permite determinar a composição do Sol. Então, espectroscopia ela é associada ao telescópio, né? Além de fornecer a imagem, você consegue estudar a composição do Sol por meio dessa técnica chamada espectroscopia. Parece uma viagem, mas é muito maneira essa parte. Quem gosta de química, astronomia, física, é uma área muito maneira. Então, uma boa semana de aula a todos.